Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema. E hoje vamos iniciar pelo capítulo 9, a Forma Universal. Estamos estudando aqui conjuntamente a Forma Universal de Deus. Como eu já disse antes, Deus precisa ser compreendido de várias formas e de várias maneiras. E uma das maneiras que nós podemos compreendê-lo é através da ciência suprema da Bhagavad Gita, essa ciência que nos pede um pouco de atenção para as nossas vidas no momento atual. O momento atual de nossas vidas é resumido muitas vezes em atividades materiais, né, onde eu me condiciono apenas em entender essas atividades como sendo materiais. Exemplo, acordar, fazer as necessidades, tomar café e trabalhar, voltar do trabalho e almoçar, enfim. Todos nós sabemos quais são as nossas atividades do momento, momentâneas. Digo do momento porque isso tudo aqui é passageiro. Todas essas atividades um dia elas ficarão de uma forma mais finita, né? Porque quanto mais a gente anda para frente, eu não digo para frente, quanto mais a gente desce a ladeira, mais a gente vai ficando vulnerável. E se a gente não aproveita o nosso tempo de vida para a gente buscar essa certeza que a gente precisa, ainda nessa vida, conhecer o Altíssimo, o Supremo, a pessoa suprema, Krishna, né? Na Bhagavad Gita, Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. Então, a gente vai ficar sempre condicionado nas nossas atividades rotineiras, nos nossos condicionamentos diários, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E esses condicionamentos diários, eles nos levam para onde? Vocês já perguntaram? Para onde esses condicionamentos diários nos levam? Eu, na minha própria vida, como modelo, né, que as coisas de Deus são mostradas através de modelos, eu posso dizer a vocês que quanto mais eu estudo espiritualidade, quanto mais eu busco entendimento das coisas espirituais, mais eu busco mais uma transcendência de sair desse condicionamento, dessa rotina diária, repetitiva, semanalmente, dia após dia, manhã, tarde e noite, no tic-tac do relógio, que fica ali marcando as horas do tempo material. E aí eu não busco esse entendimento de Deus, eu não busco transcender essa materialidade, esse condicionamento material, né? E aí eu vou me enredando mais e mais e mais e mais e mais na matéria, e essa matéria jamais vai preencher esse lado maravilhoso que é o lado do coração, que é o ponto central, é o ponto da alma, é você trazer um estudo para a sua vida, um estudo onde você pode colocar e deve colocar Deus como centro da sua vida. E por que estudar a Bhagavad Gita? Porque a Bhagavad Gita é o guia para a alma, é onde abre essa porta. Jesus diz, bate na porta, toque, 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 essa porta se abre. E quando essa porta se abre, você entra nessa transcendência de buscar essa espiritualidade latente dentro de você. E você vai estudar aquilo que vai abrir as portas do teu interior, a porta do entendimento, da inteligência, da sabedoria, a porta de saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, nesse momento, por que eu preciso estudar a espiritualidade, qual é o objetivo, qual é o motivo de que eu, como alma, neste corpo, vivendo os 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, vivendo nesse samsara, nessa roda de nascimentos e renascimentos, eu preciso
buscar, eu preciso buscar Deus. E Deus, ele jamais vai se manifestar a você na turbulência e no condicionamento material, porque você vai estar condicionada materialmente, e Jesus diz, quanto mais se dá mais a um Senhor, a gente se esquece do outro. Então, os dois senhores é o Senhor da espiritualidade e o outro Senhor é o Senhor da materialidade. Então, a Bhagavad Gita, novamente eu falo, talvez seja algo diferente para você ouvir e entender, mas com o tempo você vai ouvindo. Nós estamos no capítulo 11, vamos hoje ao verso 9, e quanto mais você escuta sobre Deus, mais pensa sobre Deus, mais ouve sobre Deus, mais fala sobre Deus, mais se explica sobre Deus, mais medita em Deus, mais canta os nomes de Deus, mais dança o nome de Deus, mais você vai praticando Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, e você vai transcendendo este lado condicionado material. Então, a Bhagavad Gita tem esse fruto, o fruto do conhecimento maduro, o fruto transcendental, o fruto que é preciso, eu diria, o fruto maduro da nossa maturidade espiritual. Então, como de sempre, estou fazendo as minhas reverências, né, com a mãozinha no coração, buscando aqui não atrapalhar o alto-falante, microfone, desculpe. Vamos às nossas reverências a Deus, o maior professor e guru, mestre espiritual, e a Prabhupada que trouxe esse ensinamento para o Ocidente, com muito amor, muito carinho, muita devoção, né? Então vamos ao mantra Shri Guru Pranama. Om Agyana Timirandas Sya Janana Janana Salakaya Kakshu Milita Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Om. Tradução do mantra. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Salve Deus, Krishna, salve Prabhupada, nossos mestres espirituais maiores e melhores e transcendentais. Verso 9. Sanjaya disse, ó rei, tendo falado essas palavras, o Supremo Senhor de todo o poder místico, a personalidade de Deus mostrou a Arjuna sua forma universal. Então, nesses versos da Bhagavad Gita, Arjuna vem pedindo a Deus para que Deus, Krishna, mostre sua forma universal, porque ele precisa compreender sua forma universal, ele precisa saber, como Jesus já dizia, né? Que, aliás, Jesus não dizia, existia um apóstolo de Jesus, São Tomé, né? Que ele só acreditava naquilo que ele vê. E muitos São Tomés vivem na atualidade, só acreditam na matéria porque vê a matéria, porque toca a matéria. Mas o verdadeiro místico é aquele que estuda o poder místico de Deus, compreende de forma em yoga, em união com Deus através do conhecimento, e traz esse conhecimento para a prática através de Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Então, a Arjuna disse a Krishna, Krishna, eu quero ver sua forma universal, porque assim eu vendo eu posso acreditar mais, né? E aqui na Bhagavad Gita, a forma universal de Deus, de Krishna, ela é mostrada através dos versos, para que a cada verso a gente vá, pouco a pouco, entendendo essa performance de não crer no que não se vê, mas entender aquilo que precisa ser compreendido, mesmo que leve milhões de anos ou seja um aprendizado rápido nas nossas vidas, né? Então, Sanjaya, que estava falando também para um rei sobre a Bhagavad Gita, ele disse que Krishna mostrou seu poder místico a Arjuna, mostrou sua personalidade através da sua forma universal. Aqui no verso 9 apenas diz isso, né? Então, verso 10 e 11, né? Os versos 10 e 11 aqui da Bhagavad Gita, como ela é, Arjuna viu naquela forma universal bocas e olhos ilimitados.
além de maravilhosas visões infindáveis. A forma estava decorada com muitos ornamentos celestiais e portava em riste muitas armas divinas. Usava guirlandas e roupas celestiais e muitas essências divinas untavam seu corpo. Tudo era maravilhoso, brilhante, incomensurável e não parava de expandir-se. Então, aqui na Bhagavad Gita, no verso 10, 11, do capítulo 11, a forma universal de Deus é uma prova conclusiva através do escrito do verso de como é parcialmente, em partes, apenas como Deus, o todo atrativo, Krishna, o todo atraente, se mostra com bocas e olhos ilimitados, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele escuta tudo, Ele fala com todas as alminhas através de uma Mahavishnu no coração, a grande alma na pequena alma, Ele se mostra com sua beleza incomensurável, decorada com ornamentos celestiais, ele traz em si armas divinas. Essas armas divinas muitas vezes são usadas para para que a gente possa se educar, né? Deus usa suas armas divinas, né? E ele usava guirlandas e roupas celestiais. Então, aqui novamente a Bhagavad Gita, através de um livro sagrado sério, que vem através de sucessão discipular, passando de discípulo a discípulo, dentro de uma sucessão séria, correlativa e correlata, através das escrituras shastras sagradas da Índia, mostra aqui que Deus tem esse corpo ilimitado, tem cheiros divinos em seu corpo, e que ele é o todo maravilhoso, o todo brilhante, o todo incomensurável. Não existe qualificação para Deus, porque Deus, por mais que a gente qualifique Deus, Deus jamais jamais vamos chegar perto das qualidades transcendentais de Deus. Por mais que a gente elogie e diga que Deus é maravilhoso, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas ainda fica faltando essas qualificações, porque Deus é infinitamente poderoso. Então ele pode se manifestar das formas que ele desejar, ele pode mostrar suas formas ilimitadas, com bocas e olhos ilimitados, porque Deus se expande em milhões de... Deus toma conta do universo, não é só do planeta Terra. Então ele tem suas formas e suas habilidades, e para isso a gente precisa estudar a forma de Deus na parte filosófica, científica, né? Eu escuto um professor, Prabhudevananda, né? Que ele mostra o lado de toda essa Bhagavad Gita cientificamente, né? Ele fala, ele explica, é como se ele estivesse ensinando um abecedário para criancinhas que somos nós, as alminhas infantis, né? Que a gente ainda não sabe nada sobre o nosso papai Krishna, sobre o nosso papai transcendental. Então a gente precisa ouvir dos mestres, dos sábios, dos gurus, professores, que têm esse poder para passar essa informação, né? Então, aqui no significado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, ele diz aqui, ó, nesses 2 versos, a palavra muitos indica que não havia limites para o número de mãos, bocas, pernas e outras manifestações que Arjuna estava vendo. Estas se encontravam distribuídas por todo o universo, mas pela graça do Senhor, Arjuna podia vê-las enquanto parado no mesmo lugar. Isto era devido à potência inconcebível de Deus Krishna. Então, para Deus, tudo é possível. A gente pedir as coisas para Deus, eu aconselho não pedir, eu aconselho agradecer e deixar que Deus lhe dê o que você mereça, né? Como diz Srila Prabhupada, primeiro mereça para depois pedir. Então a gente agradecer e Deus saber o que a gente merece, então é uma notícia auspiciosa para que a gente possa praticar com a gente. Então, esse verso aqui mostra a potência de Deus, o que ele traz ainda em poucas potências, para a gente perceber que nós não conhecemos Deus, nós pouco sabemos sobre Deus, porque nós nunca tivemos a oportunidade de ouvir a Bhagavad Gita. Eu, pelo menos, estou estudando a Bhagavad Gita, já vai fazer 1 ano agora em agosto,
né, fiz um curso, né, da Bhagavad Gita. Logo aqui atrás tem um certificado, vou virar aqui a câmera, tem um certificado, que esse certificado foi da Escola Seva, Sociedade de Estudos Vedas Avançados, que eu fiz um curso de Bhagavad Gita intensivo durante um mês, Bhagavad Gita inteiro, para que eu pudesse me inteirar e pudesse ter, vamos dizer, a ousadia, no bom sentido, de trazer a Bhagavad Gita, mesmo que eu não tenha qualificação suficiente. Eu ainda não sou uma devota iniciada pela ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, mas, mesmo assim, eu me sinto na obrigação de compartilhar a Bhagavad Gita com aqueles que nada entendem, porque não é que eu entenda tudo, mas eu estou aqui disposta a passar esse conhecimento para vocês, porque é importantíssimo que nós entendamos essa forma universal de Deus, não só a forma universal de Deus, que a Bhagavad Gita ela é fantástica. Ela tem vários capítulos sobre tudo que a gente precisa saber para que a gente possa se elevar como alma, né? E aqui no verso 12, Krishna diz: se centenas de milhares de sóis nascessem ao mesmo tempo no céu, não Krishna, mas Arjuna. Se centenas de milhares de sóis nascessem ao mesmo tempo no céu, talvez seu resplendor pudesse assemelhar-se à refulgência dessa forma universal da pessoa suprema. Então, por aqui, por esse verso, novamente a gente vê, a gente sente e a gente ouve, vê no sentido de ler, né? Que eu estou lendo, ouvir e falar. Eu estou usando 3 sentidos: visão, audição e fala. E estou com o meu tato aqui explicando. Então, eu estou usando os meus sentidos para Deus, para Krishna, né? Então, se centenas de milhares de sóis nascessem ao mesmo tempo, imagine centenas de milhares de sóis nascendo ao mesmo tempo. Talvez o resplendor desses centenas de milhares de sóis nascendo ao mesmo tempo, a gente vê um aqui na Terra e a gente já fica encandeado, ou seja, sem aguentar muito a luz. Tente olhar para um sol aqui na Terra. Imagine você ver milhares de sóis nascendo ao mesmo tempo. Então, nem esse processo simbólico, né, representa a refulgência de Deus, de Krishna, do poderoso Deus, poderoso Supremo, né? Por quê? Porque nada se assemelha a essa refulgência de Deus, mesmo que ele esteja mostrando a sua forma universal para Arjuna, ainda é insuficiente, porque Deus nunca é suficiente, porque Deus é infinitamente, não existe uma suficiência física, humana, que possa chegar aos pés dessa nomenclatura de Deus. Então, por mais que a gente louve, que a gente cante, que a gente dance, Deus ainda é a refulgência de milhares e milhares de sóis nascendo ao mesmo tempo. E essa forma universal é a forma universal da pessoa. Quando eu digo pessoa, é a pessoa suprema. Eu sou uma pessoa humana neste momento e Deus é a pessoa suprema. Então, Prabhupada, ele diz aqui, o que a Arjuna viu era indescritível. Imagine se a gente tivesse essa capacidade de Arjuna de visualizar essa forma universal de Deus. No entanto, Sanjaya está tentando dar de Dhritarashtra um quadro mental dessa grande revelação, porque Sanjaya está falando para o rei na antiga Índia, e muitos reis que eram compassivos, que se interessavam pelo bem-estar da humanidade, pelo seu bem-estar, e os reis queriam saber dessa história. E tudo isso, minha gente, não é conto de fadas, é uma veracidade, talvez um pouco diferente para nós aqui do Ocidente, mas eu não estaria aqui utilizando a minha fala, utilizando a minha imagem e utilizando o meu tempo para Deus se eu ficasse aqui contando histórias de fada para você. Porque o meu tempo é muito precioso para eu perder tempo com essas coisas que nada tem a ver com o meu crescimento espiritual. Então, Prabhupada diz, nem Sanjaya nem Dhritarashtra estavam presentes, mas Sanjaya, pela graça de Vyasa, podia ver tudo o que acontecia. Já era outro sábio que estava também lá presente nesse momento da batalha de Kurukshetra, que Arjuna na carruagem disse, Krishna me mostre sua forma universal, e Krishna mostrou, e aí resplandeceu, mas só Arjuna estava tendo essa visão espiritual, e a gente, quando vive uma história,
a gente conta outra história, essa história para outra pessoa. Não história de história, mas história com H. História verídica, história verdadeira, história transcendental, história autorizada da Bhagavad Gita. Então, assim, ao expor a sua situação, ele recorre a comparações que, na medida do possível, deixam-na compreensível, comparando, por exemplo, ao fenômeno imaginável de milhares de sóis. Por quê? Porque tem muitas coisas, muitos exemplos e muitos comparativos que nós tentamos, às vezes, comparar. Deus é uma natureza, Deus é uma cachoeira, Deus é um rio, Deus é o fundo do mar, é o oceano, é os animais, as árvores, os minerais. Por aí a gente fica falando. Mas quando a gente tem esse relance, a gente tem esse vislumbre de 1000 sóis, é para a gente entender um modelito pequenito da refulgência de Deus. Então, esse sol que nasce todos os dias aqui no planeta Terra e que nasce às 4h30 em João Pessoa, não é nada comparável ao brilho da forma universal de Deus. É isso que este verso está tentando falar, está dizendo aqui, e eu tentando explicar para vocês. Porque aqui está dito, o dito está aqui escrito, e eu estou tentando clarear um pouco com essa fagulha dessa luz de Deus, esse compartilhamento aqui da Bhagavad Gita. Então, eu espero que vocês entendam qual é a finalidade da Bhagavad Gita, é mostrar a forma universal de Deus no capítulo 11, teremos o capítulo 12 e vamos até o capítulo 18. Eu estou aqui sempre, pelo menos 3 vezes por semana, fazendo para Deus em serviço devocional, fazendo para mim na minha evolução espiritual e fazendo para compartilhar sabedoria com a humanidade, com as pessoas do Juízo e Espiritualidade do canal do YouTube, com as pessoas dos grupos de estudos que eu tenho, que Deus me dá essa possibilidade, mas sabendo que nada é obra minha, tudo eu entrego aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, ou seja, ao caminho de Deus na minha vida, para que Deus abençoe e faça e diga se está bom, se não está bom, se é assim que Ele quer, se é assim que Ele não quer, para que eu continue compartilhando essa sabedoria da Bhagavad Gita, a canção do Supremo, e entregando esse trabalho com muito zelo, com muito amor e muita devoção, em vídeos caseiros, né? Eu estou aqui simplesmente, de uma forma simples, compartilhando a Bhagavad Gita e entregando a Deus, ao Supremo, a Krishna, agradecendo essa possibilidade, agradecendo a Prabhupada que compilou esse livro, que organizou esse livro e traduziu para as outras línguas, né? Trouxe para o inglês, do inglês foram traduzidos para várias e várias línguas. Então, a Bhagavad Gita, ela é lida mundialmente. Ela é um livro ainda pouco acessado, mas os poucos que acessam se elevam dentro desse conhecimento, dentro desse conhecimento transcendental. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, passou 3 minutos. Gratidão, Namastê, Hare Krishna, boa tarde, bom dia e boa noite.